colegas que nunca viram um avião. Luanda Tower, Delta Turco Bravo Oscar, request and taxi. Go, 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 Fala-me um pouco da Multi-Manute, é isso, né? Multimanet. Multi-Manute, ok. Multi-Manute Solution. É uma empresa que foi criada por mim. A princípio era uma empresa de manutenção de elevadores. Ok. Mas eu decidi focar na aviação. Apesar de eu ser técnica de manutenção, eu sou estudante finalista do curso de gestão aeronáutica. Ok. Great. Eu nunca tive nenhum problema em ter o contato com a aviação. Meu pai foi piloto. Sim. A minha mãe trabalhou na antiga Enana Ogiena. Sim. Então eu sempre tive muito contato com a aeronave, sempre tive muito contato com tudo. Cresceste dentro do mundo da... Cresci dentro do mundo da aviação. Mas quando eu entrei para a universidade, até hoje eu tenho colegas que nunca viram um avião. O ciclo é muito fechado, há muita dificuldade em visitar de estudo, em falar com pessoas que trabalham no ramo. É tudo muito, muito fechado. Então a empresa surgiu da necessidade de juntar a academia com a realidade operacional. Eu sou estudante e trabalho. Tem muita coisa que eu dou na universidade que, ok, não é a nossa realidade. É o certo, mas não é a nossa realidade. Aqui não é aplicável isso. Ok. Então o objetivo foi trazer esta realidade para os jovens, conseguir unir os jovens aos profissionais. Assim, conseguiriam passar experiências, dar uma outra visão. Sim. Falo por mim, eu estava no terceiro ano de engenharia mecânica. E eu olhei para o mercado, eu tive a oportunidade de estar no mercado e olhar, ok, todo técnico, ou a maior parte dos técnicos são engenheiros. Qual seria a minha vantagem sobre eles? Ok, eu olhei também para o futuro da aviação. A aviação está se tornando verde. Ok. Tudo agora é sustentável. Sustentável, Eu sim. decidi trancar um ano em engenharia e recomeçar em gestão aeronáutica para me especializar em redução do consumo de combustível. Ok, great. Que atualmente eu trabalho com isso, com a proteção do meio ambiente aeronáutico. Tenho uma especialização na ISO 14001, estou a fazer outras especializações, tenho outras formações no ramo ecológico, digamos assim. Eu olhei e disse, ok, eu quero ter uma vantagem daqui a 6 anos, eu quero poder ter algum outro cargo, alguma outra função. Sim, Eu sim. não quero me limitar em somente estar com a mão na massa, Sim, somente estar no campo. Eu quero crescer profissionalmente. Eu tive acesso a esta realidade porque eu estou dentro do mercado. Do mercado, sim. Os outros não têm. Há quem pensa que só existe pilotos, há quem nem sabe do técnico, há quem não sabe de um despachante de voo, há quem não sabe de um controlador de tráfego aéreo, de um loadmaster, há quem não sabe que isso existe. Então a empresa surgiu para realizar eventos técnicos aeronáuticos. Nós já tivemos vários, já tivemos um que foi por detrás de cada voo. Nós chamamos um técnico, um piloto, um controlador de tráfego aéreo, um agente de rampa, um loadmaster Uau. e um técnico de check-in, Ok. que falaram do impacto das suas áreas. É que se todos nós não trabalhamos, não existe o transporte aéreo, não existe o transporte de passageiros ou carga. O piloto não consegue fazer o check-in, o piloto não consegue dizer, olha, agora temos que mudar o IDG, olha, agora temos que mudar o APU. O piloto não consegue fazer isso, é o técnico que faz. Sim. Da mesma forma como as assistentes de bordo são responsáveis pela qualidade, trazer os passageiros que pagam o nosso salário. Sim, sim. Sem contar também com as finanças. Nós não olhamos para isso, o direito aéreo. Então, esta a vertente da empresa é mostrar as áreas invisíveis que fazem a aviação acontecer. Eu vi um post que vocês estão a organizar, o próximo seminário vai ser acerca de, acredito, corrija-me se estiver errado, a aviação antes dos 30. Exatamente, a aviação antes dos 30. Vai ser uma mesa redonda. Ok. O objetivo é mostrar que
Nós jovens estamos a trabalhar. Jovens que antes dos 30 anos já ocupam cargos de chefia ou estão com as suas carreiras bem sólidas. Sim. Porque muitos jovens pensam que não é possível. Que não tem como, tem que esperar e tudo muito mais. Mas nós temos hoje jovens de 18 anos a trabalhar. Nós Sim. temos jovens de 28 anos que já são responsáveis por uma secção. Então, vai ser uma mesa redonda para nós falarmos sobre a realidade do setor para os jovens, como é ser jovem e liderar entre os adultos, como é impor o respeito. Muitas das vezes temos que impor mesmo, porque há uma resistência muito grande dos antigos com a tecnologia, com a diversidade, com a adaptação. Então, nós queremos falar sobre a realidade. E também vai servir como uma plataforma de exposição para jovens que tenham projetos sustentáveis. Nós já temos uma equipa de estudantes do ISPTEC que fazem o SAF, combustível sustentável. Ok. Eles vão mostrar lá. Nós também tem carros movidos à base de hidrogênio, claro, são pequenos, ferro de engomar ecológico, tudo. E também para projetos administrativos, para soluções aeroportuárias, na vertente de companhias aéreas, nós vamos ter vários projetos lá expostos. Oh, que bom. E onde é que vai acontecer? Vai ser na Casa da Juventude de Viana, dia 25 de julho. 25 de julho. Ok, pessoal. Quem está acima dos 30 foi excluído. Pode participar, só não vai falar.